Ao estudarmos os 10 mandamentos ao longo dos nossos últimos cultos, nós conhecemos ou relembramos tudo aquilo que nós devemos fazer, lei, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que é obra boa, a fim de que toda a nossa vida seja agradável aos olhos de Deus. Inclusive Lutero escreve que fora dos 10 mandamentos, nenhuma obra e boa conduta realmente é boa e agradável aos olhos de Deus, por grande e preciosa que seja aos olhos do mundo. A gente pergunta, mas por que ele escreveu isso? É que ao longo do tempo, e ainda hoje, infelizmente, o ser humano inventa religiões, leis e boas ações que realmente trazem coisas boas, satisfação para muita gente. No entanto, sabe o que acontece? Isso acaba inflando o coração de orgulho e ocupando o lugar que deveria ser de Deus. E aí a gente vai vivendo a vida, fazendo boas obras aqui, está tudo certo. Mas quando a gente se lembra da existência de Deus e de que nós vamos ter que prestar contas das nossas ações a Ele, a única coisa que a gente tem para apresentar são as nossas grandes e preciosas obras, as quais, olhando do passado, não expressaram a fé que deveria estar ligada a Cristo, mas que expuseram o eu no trono do coração. Meus irmãos, como é fácil a gente cair nessa desgraça do orgulho e vivermos ignorando Deus. Só que lá na nossa mente a gente acha que está tudo certo, a gente está agradando a Deus. Mas uma vida sem fé, longe do nosso Deus. Por isso que a conclusão dos mandamentos, assim como nós temos no Catecismo Menor, que a gente vem estudando nesses últimos cultos, ela está escrita na Bíblia. Lá em Êxodo capítulo 20, 5 e 6, que nós acompanhamos há pouco, e é uma parte do primeiro mandamento. Quero convidar vocês a lermos em conjunto esse texto. Vamos lá? Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É interessante que Lutero colocou essa conclusão dos mandamentos no final dos mandamentos. Mas ele justificou dizendo que isso se aplica a todos os mandamentos, e todos os mandamentos estão ligados ao primeiro mandamento. Por isso que aqui na Bíblia, se vocês observaram, essa conclusão está logo depois do primeiro mandamento. Mas Lutero, ele dá uma importância tremenda ao primeiro mandamento, por isso ele coloca essa conclusão no final de todos os mandamentos. Tá? Mas eu quero convidar vocês também a lermos a conclusão dos mandamentos que está no Catecismo Menor. Vamos aí, está projetado. Vamos lá? Deus ameaça castigar todos os que transgridem. Deu problema aí? Não tem problema, vamos lá. Deus ameaça castigar todos os que transgridem esses mandamentos, por isso devemos temer a sua ira e não transgredi-los. Mas ele promete graça e todo o bem aos que os guardam. Por isso mesmo devemos amá-lo, confiar nele e de boa vontade cumprir os seus mandamentos. Essa é a explicação que Lutero traz no Catecismo Menor. Então, quem tem o catecismo aí, vou pedir ajuda, por gentileza. Pergunta de número 88. A pergunta é: por que diz o Senhor, eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso? Alguém poderia, por gentileza, ler a resposta? Pontos 1, 2 e 3 aí? Pode ser? Por favor, Mauro. Por estas palavras Deus nos ensina, primeiro, que Ele tem direito de nos dar mandamentos. Segundo, que Ele exige de nós obediência rigorosa e perfeita. Terceiro, que certamente castigará qualquer transgressão. Exato. Deus castiga e exige perfeição no cumprimento da lei, porque Ele não quer que pessoas que Ele criou e através do seu Filho amou e redimiu sejam condenadas.
Deus quer salvar as pessoas, certo? E, de certa forma, esse conteúdo foi lembrado na explicação de cada um dos 10 mandamentos. Lembram? Devemos temer e amar a Deus. Porque toda transgressão aponta para a quebra do primeiro mandamento. Quem lembra pode dizer comigo: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ora, a gente viu isso na semana passada, né, na questão da cobiça. Se eu transgrido qualquer um dos mandamentos, eu estou mostrando que eu estou descontente com Deus, o verdadeiro Deus. E isso é pecado. Não só contra o primeiro, mas contra todos os mandamentos. E isso traz prejuízos aqui e, principalmente, a condenação eterna. Por isso, meus irmãos e irmãs, não adianta você argumentar que não concorda com essa doutrina bíblica. Não adianta você, vou abandonar a igreja, vou mudar de igreja, vou fugir de Deus como fizeram Adão e Eva, dizer que Deus não existe, ou que, não é bem assim, eu não concordo com isso. Não adianta, não resolve justificar. Lutero vai dizer, nessas palavras, ou seja, a conclusão dos mandamentos, nessas palavras estão compreendidas uma irada ameaça e uma amigável promessa para aterrorizar e advertir-nos e, além disso, atrair e estimular-nos a fim de que recebamos a palavra de Deus e seriedade divina e a tenhamos em alta estima. Mais para frente, Lutero ainda vai dizer: você deve, isto sim, levar em conta o que Deus requer de você e certamente exigirá. Se você se omite, terá um juiz irado. Caso contrário, um pai gracioso. E Deus revela o seu coração. Quem é o seu Deus? Que Deus você quer ter? Lá no Salmo 147, versículos 10 e 11, Deus revela o seu coração. Vamos ler em conjunto? O que agrada a Deus não são cavalos fortes, nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. É isso que agrada a Deus. Então, é esse o caminho. Não adianta a gente querer ter. Nós temos que perguntar para Deus o que te agrada. Continuando, eu pedi para alguém também ler as perguntas 92, primeiramente, pergunta 92 do Catecismo Menor, que é a pergunta lá: que promete o Senhor àqueles que o amam e guardam os seus mandamentos? Alguém poderia ler a resposta e também a citação do 1 Timóteo 4,8, que está aí no Catecismo? Quem gostaria? Pode ser, por favor? Deus promete graça e todo o bem em milhares aos que guardam esses mandamentos. 1 Timóteo 4,8. Esse. Isso. A piedade para tudo é proveitosa, e tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Isso. Pode ler também a pergunta 93, ou a resposta, né? Para que fim acrescenta Deus essa promessa? E aí o 1 João 5,3, que está logo na sequência, por gentileza. Essa promessa Deus nos quer animar para que o amemos e nele confiemos e de boa vontade cumpramos tudo quanto ele nos ordena. 1 João, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Percebam, meus amados, os mandamentos de Deus podem até parecer, mas eles não são penosos, diz a própria palavra. E nós cantamos no início: a lei do Senhor é perfeita, dá sabedoria às pessoas simples. Então isso é para nós, que queremos de fato agradar ao nosso Deus. Meus irmãos e irmãs, os mandamentos, eles mostram que nós não somos perfeitos. Então não há razão para a gente se vangloriar. Quer dizer, é o espelho, primeiro uso da lei, certo? Mas nós devemos nos examinar à luz dos 10 mandamentos para não pecar. E a lei de Deus é o freio, não peque, certo? E depois de termos feito esse autoexame, vamos confessar os nossos pecados, confiando no perdão de Jesus, suplicando esse perdão, por amor de Jesus.
E aí, consciente disso também, mudar de vida com auxílio do Espírito Santo, que utiliza-se da lei como norma, como orientação para uma vida que agrada a Deus. Então vejam que a lei de Deus ela continua boa e útil nesse sentido. Embora que muitas pessoas, quando se dão conta dos seus pecados e de quão gravemente feriram a lei de Deus, elas ficam desesperadas, aterrorizadas. Por isso que, de maneira bem geral, a conclusão dos mandamentos nos leva a uma conclusão. Não é redundância, mas talvez até assim, a conclusão dos mandamentos nos leva a uma conclusão. Cristo. Cristo. Vejam o texto de Romanos capítulo 10, versículo 4, que eu coloquei aqui, inclusive com destaque. Vai dizer assim, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A palavra em destaque, fim, ali na cor vermelha, no grego é telos. E ela é usada para indicar o final de uma, por exemplo, uma corrida, uma chegada à linha final. Então, terminou, ou cumpriu o seu dever. E a palavra lei é nomos, ou nomo, como está escrito aqui em grego, né? Ou seja, a lei de Deus, no Antigo Testamento, cumpriu o seu fim, o seu propósito principal em Cristo. Então, aí sim, por isso a conclusão é Cristo. A partir de Cristo, um novo, não um novo sentido necessariamente, mas o mesmo sentido ampliado em Cristo. Não apenas com a obediência meramente da lei, mas a fidelidade, como disse Jesus antes no texto do Evangelho. Então vejam que Deus não deixou de lado o cumprimento da lei ou a exigência da lei. Deus continua exigindo de nós a perfeição do cumprimento. Eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias lá em Gálatas capítulo 3, verso 10 ao 12 primeiramente. Senhor Valdemar, por gentileza, lê para nós esse texto. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui também, porque é um texto fabuloso, fantástico. E a gente precisa, se você tem a sua Bíblia, marque esse texto, sublinhe esse texto, medite sobre esse texto em casa. A gente vai só dar um rápido, uma menção a esse respeito, porque ele fala da forma que Deus lida com a lei. Então, vamos lá, Gálatas, capítulo 3, do versículo, primeiramente, versículo 10 ao 12. Por gentileza, seu Valdemar. A lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei, está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Percebam? Maldito aquele que não cumprir a lei de Deus. E a lei de Deus não tem nada a ver com fé. Por isso que a conclusão aponta para Cristo, certo? Nós não temos condições de obedecer perfeitamente à lei. E Deus sabe disso. Sabia, sabe, continuará sabendo disso. E o que ele fez? Ele resolveu a situação. E ele apontou justamente para Cristo. Lembra que eu falei? A conclusão dos mandamentos nos levam a uma conclusão. Cristo. Então, Gálatas, vamos seguir, versículos 13 e 14. Olha só, maldito aquele que não cumprir a lei. Agora vamos ver, 13 e 14. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Obrigado, Valdemar. Não é fabuloso esse texto? Vocês perceberam? Cristo se tornou maldito em nosso lugar.
para nos livrar da maldição imposta pela lei que nos obrigava a cumprir para não morrermos. Amados, isso é fabuloso. Cristo cumpriu perfeitamente toda a lei de Deus, os 10 mandamentos e toda a exigência de Deus. Cristo sofreu assumindo os nossos pecados, ele sofreu o castigo e a ira de Deus em nosso lugar. Ou seja, Jesus Cristo trocou de lugar conosco. Ele recebeu o castigo para nos dar o perdão e a vida como filhos de Deus eternamente. Ele nos substituiu e salvou. Por isso que nós concluímos olhando para Cristo. A conclusão da lei, a obediência à lei, hoje se dá em Cristo, pela fé em Cristo. E todo o terror que o nosso coração, a nossa mente, ou até mesmo o diabo que pode nos provocar a esquecer daquilo que é bom e perfeito e nos induzir a querer merecer diante de Deus, nós apontamos somente para Cristo. O coração se consola em Cristo. Nós ouvimos a voz de Cristo, porque Cristo assumiu, nos perdoou e salvou de todos os pecados da morte e da condenação. Que esses 10 cultos temáticos que nós tivemos nos motivem a permanecermos, como diz o lema desse ano, 2023, enraizados em Cristo, porque Ele é o verdadeiro Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo. Nós cremos e confessamos a nossa fé no Deus triuno, e que nós consideremos esses mandamentos como excelentes, para que nós possamos viver uma vida de fato como agrada a Deus, sempre, meus irmãos, mediante a fé em Cristo Jesus, e exaltando-o como a conclusão da oração do Pai Nosso, pois Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Ele tem cuidado de nós, em Cristo nunca estaremos sós.